Fabrício estava sentado em sua mesa, tentando examinar os documentos. Como papai consegue lembrar de todas essas informações? Ele se perguntava. Se Fabrício tivesse entendido tudo o que estava escrito naqueles papéis de uma vez, não estaria olhando para eles agora, como um estudante revisando as anotações de um curso que ele havia perdido. Por que seu pai não o havia permitido se envolver na administração da empresa antes? E por que não tinha ensinado nada a ele sobre isso? Ele havia perguntado ao pai várias vezes, mas o pai era inflexível. Dizia que Fabrício precisava estudar e ganhar experiência, só depois poderia se juntar aos negócios da família. Às vezes, Fabrício achava que seu pai não confiava nele ou estava com ciúmes do próprio negócio. Era difícil entender o pai, ele sempre foi introvertido e discreto, e a morte repentina da esposa afetara profundamente seu estado emocional. Agora, raramente estava feliz com algo em sua vida. Fabrício tratava o pai com compreensão, vendo o quanto era difícil para ele trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar do filho em uma casa que de repente ficou vazia. Fabrício era apenas uma criança na época e não podia ajudar muito o pai, mas este tinha uma personalidade forte e resistência excepcional. Não conseguia dar ao filho calor e afeto suficientes, mas proporcionava cuidado, atenção e comida, além de alcançar bons resultados nos negócios. Seu pai sempre fora vigilante em relação aos negócios, e Fabrício sempre sentirá que ele nunca deixaria outra pessoa gerenciar a empresa, nem mesmo o filho. Mas agora as coisas haviam mudado, Fabrício tinha que administrar a empresa sem experiência. Talvez seu pai acreditasse que o método mais eficaz de aprendizado fosse entrar no negócio e começar a resolver problemas imediatamente. Talvez houvesse alguma explicação razoável para isso. Fabrício sentia-se como a pessoa mais tola do mundo. Levou muito tempo para entender os detalhes complicados nos documentos, e constantemente sentia os olhares céticos dos funcionários da empresa. Felizmente, pelo menos o pai lhe disse a quem poderia fazer perguntas e em quem podia confiar. Mesmo assim, ele precisava conquistar respeito sem a ajuda de ninguém. Quantos erros mais ele cometeria, e conseguiria se tornar um verdadeiro líder para seus funcionários? Por exemplo, Jorge sempre falava amavelmente com Fabrício, mas mantinha os lábios apertados e um olhar zombeteiro no rosto. Diziam que Jorge esperava se tornar o chefe da empresa, Fabrício precisava ter cuidado com ele, pois era um homem astuto. Pensando em Jorge, que estava pronto para armar ciladas para qualquer erro, Fabrício começou a estudar o relatório financeiro com ainda mais cuidado. 2 horas depois, o homem exausto dirigia para casa pela cidade noturna. Estava escuro lá fora, e ele podia ver as coloridas placas de restaurantes e vitrines passando enquanto dirigia. Ao passar por um clube noturno, Fabrício ficou um pouco chateado e pensou: a Bettina está lá agora? Se estiver, com quem está? Disse ele sozinho. Mas por que ele se importava mesmo? Ambos fizeram suas escolhas. Para ser honesto, estava claro desde o início que o relacionamento deles terminaria rapidamente. Bettina era filha do chefe de uma empresa multinacional, e seus pais nunca negaram nada a ela. Não sabia de onde vinha o dinheiro e estava acostumada a desperdiçá-lo sem perceber seu valor. Fabrício também não era pobre, mas a renda dos negócios da família não podia ser comparada ao nível de vida a que Bettina estava acostumada. Ao saber da namorada de Fabrício, seu pai percebeu imediatamente que eles não poderiam ficar juntos. Fabrício não entendia por quê, mas seu pai apenas lhe disse: você deveria escolher uma garota comum que combine com o seu status. Seu pai percebeu o que esperava seu filho nesse relacionamento, mas foi bom que não contou a Fabrício que Bettina era apenas uma garota mimada. Agora, quando estava cansado das constantes exigências e ressentimentos de Bettina, pensou que poderia melhorar. Fabrício recordava o cabelo castanho comprido, o corpo atraente e os olhos verdes dela. Mesmo agora, depois das brigas e decepções, pensar nela fazia sua pele se arrepiar. Mas também lembrava momentos desagradáveis. Ela tratava mal seus amigos, recusando-se a ir à festa de formatura na universidade com ele, não querendo acompanhá-lo ao hospital para ver a irmã após a cirurgia.
Ele pensou na época, por que uma garota tão bonita tinha uma personalidade tão egoísta? Depois de tentarem passar as férias juntos, o homem não podia mais tolerar o comportamento de Bettina. Na época, seu pai havia acabado de perder um negócio lucrativo e teve que pagar uma multa aos parceiros. Fabrício percebeu o quanto seu pai havia trabalhado duro para ganhar dinheiro, foi ele quem deu o dinheiro para as férias em Malta, mas Bettina queria ir para o México, conforme sonhara a vida toda. O homem não podia pagar por uma viagem tão cara, e não conseguia mais controlar suas emoções. Contou a Bettina tudo sobre sua incapacidade de levar uma vida normal e trabalhar duro, e sobre sua falta de vontade de ver o mundo não apenas da janela de uma boate ou do carro chique do papai, mas tentar conquistar algo por si mesma. Disse à garota que ela não sabia ser gentil com as outras pessoas. Em resposta, ela disse a Fabrício que ele era ganancioso e não percebia o quão maravilhosa era como namorada, e que era sua responsabilidade cuidar dela. Fabrício afirmou que havia muitas outras garotas bonitas por aí, e elas não eram tão exigentes. Após essa conversa, Bettina bateu a porta com força, e eles nunca mais se encontraram. Pensando em Bettina, Fabrício ficou irritado e prometeu a si mesmo que iria melhorar. No dia seguinte a reunião foi bem, Fabrício até conseguiu responder a Jorge, que tentou fazer perguntas difíceis para o novo chefe da empresa. Quando a porta do seu escritório se abriu, uma jovem perguntou se podia entrar para regar as plantas. Fabrício assentiu e até desviou os olhos dos papéis para olhá-la mais de perto. A garota entrou no escritório e baixou os olhos. Ela é bonita. O cabelo dela está bagunçado e suas roupas são antiquadas, mas ela é atraente, considerando que não está maquiada, pensou o homem. Você é nova na empresa? Perguntou Fabrício. Sim. Hoje é meu primeiro dia. Eu acabei de vir do RH, então não tive tempo de limpar seu escritório antes de você chegar, respondeu ela. Fabrício notou que a garota agia com modéstia, mas com dignidade, e isso lhe agradou. Qual é o seu nome? Meu nome é Lívia, respondeu a garota e sorriu levemente. Seu sorriso era amigável, e seu rosto, gentil. Estou feliz em ter uma nova funcionária em nossa equipe, disse Fabrício, sorrindo. Lívia, se precisar de alguma coisa, fique à vontade para me contar, e vou levar em consideração todas as suas solicitações e desejos, completou ele. Obrigada, respondeu a garota, sorrindo mais uma vez, e saiu do escritório com o regador. Bom, pelo menos agora há um rosto realmente bem apresentável nesta empresa, pensou Fabrício, e começou entusiasticamente a revisar o rascunho do novo contrato. A partir desse dia, ele começou a entender gradualmente as especificidades das atividades da empresa. Começou a utilizar as informações acumuladas corretamente e conseguiu tomar as decisões certas e dar os comentários certos aos funcionários. Isso o inspirou, e ele sentiu uma nova energia que dedicou ao negócio. Fabrício começou a ir ao escritório mais cedo para ter tempo de trabalhar em silêncio ou ficar até mais tarde após o expediente para analisar as informações acumuladas durante o dia. Em um desses dias, quando chegou uma hora mais cedo, notou que a porta do escritório de seu vice estava entreaberta. Por que você veio tão cedo, Jorge? Pensou consigo mesmo. Jorge nunca havia chegado cedo para o trabalho antes, mas então a voz indignada da nova faxineira e a voz descontente de Jorge puderam ser ouvidas de trás da porta. Jorge, se você se comportar assim novamente, vou ter que me defender, murmurou a garota, lutando para controlar suas emoções. Ah, você está tão assustada, respondeu Jorge debochadamente. Estou curioso para saber como você vai fazer isso. Não finja ser uma garota tímida, ou será demitida, completou ele. Então houve algum barulho, o som de um tapa na cara, um estrondo na porta e passos. Lívia estava saindo do escritório. Fabrício se alegrava em sua mente. É isso que ele merece. Provavelmente veio trabalhar cedo de propósito para ficar sozinho com Lívia, pensou ele. A ideia de Jorge levando um tapa na cara de Lívia por assediá-la agradava a Fabrício. Ele percebeu que a garota precisava de proteção.
No entanto, alguns dias depois, a situação mudou. Um Jorge carrancudo entrou no escritório de Fabrício com um pedaço de papel e o colocou em sua mesa. "O que é isso?" perguntou Fabrício surpreso. "É um relatório oficial", respondeu Jorge. "Já fiz um registro oficial disso no escritório da secretária, para que você não ignore ou finja que não trouxe este relatório para você. Temos uma emergência em nosso escritório. Alguém está roubando dinheiro dos funcionários. Isso nunca aconteceu antes. Eu forneci os nomes das vítimas. Por favor, organize uma inspeção nos funcionários recém-contratados para identificar o ladrão. Suspeito da nova faxineira, ela tem as chaves de todos os quartos. Não tínhamos casos assim até ela entrar em nossa equipe." Com essas palavras, ele saiu alegremente do escritório, e Fabrício quase quebrou o lápis de irritação. "Esse canalha decidiu se vingar dela", pensou Fabrício. Mas ainda assim, Fabrício precisava encontrar o ladrão. Se Lívia fosse culpada, medidas precisavam ser tomadas. No entanto, Fabrício tinha certeza de que Lívia não tinha feito isso. Ele disse ao gerente de segurança para instalar câmeras adicionais no prédio, verificar todas as filmagens todos os dias e enviar as gravações das câmeras do seu escritório. Em seguida, convocou todas as vítimas uma por uma e certificou-se de que Jorge não estava mentindo. Alguém realmente tinha roubado dinheiro. Quando ele estava sozinho em seu escritório, ficou sentado por um tempo em confusão. Talvez Jorge estivesse tentando encontrar um motivo para demitir a faxineira, mas então quem tinha roubado o dinheiro? Eles não estavam contratando novos funcionários ultimamente, e quando seu pai estava dirigindo a empresa, não havia casos assim. Seu pai sempre dava atenção especial à atmosfera de trabalho normal no escritório. Fabrício esperava que Lívia não fosse a pessoa que roubou o dinheiro. Ela parecia uma garota decente para ele. Ou talvez ele simplesmente não entendesse nada sobre a natureza das pessoas. Ele se juntou à empresa recentemente e já precisava encontrar o traidor. Mas como? Depois de pensar por um tempo, Fabrício decidiu que deveria pegar o ladrão em flagrante. Ele imediatamente pegou sua carteira e tirou seus cartões bancários, mas deixou o dinheiro dentro. O homem jogou descuidadamente a carteira no chão perto de sua mesa, para que parecesse que ele a deixou cair e não a percebeu. Se um ladrão precisar de dinheiro tão urgentemente e roubá-lo dos colegas, não perderá uma presa fácil e definitivamente pegará algumas notas do banco, esperando que o dono não se lembre do valor exato em dinheiro que estava na carteira. A carteira estava no chão, bem embaixo da câmera escondida. Esperando pegar o ladrão em flagrante, Fabrício saiu do escritório e foi para uma reunião de negócios. Lívia estaria limpando o escritório hoje, então ele descobriria hoje se essa garota simpática era a culpada. Fabrício estava ocupado com outros assuntos da empresa o dia todo, então só pensou em seu plano quando o gerente de segurança lhe enviou o vídeo. Fabrício empurrou de lado seu café não terminado e reproduziu o vídeo. Lívia entrou no escritório e começou a regar as plantas, depois a limpar as prateleiras. Ela não viu a carteira daquele local, mas tudo bem, ela ia passar o aspirador no carpete de qualquer maneira. Após alguns minutos, ela pegou o aspirador e começou a usá-lo. Finalmente, ela avistou a carteira, pegou-a nas mãos e a examinou. Será que ela era realmente a pessoa que roubou o dinheiro? Agora a verdade seria revelada. Ela abriu a carteira e olhou dentro, mas não pegou o dinheiro. Mas então ela começou a fazer algo estranho. Sentou-se à mesa, pegou um pedaço de papel, escreveu algo nele, colocou-o na carteira e colocou a carteira na mesa. Por que ela fez isso? Agora a situação estava ainda mais confusa. Agora Fabrício teria que esperar até de manhã para descobrir o que ela havia escrito. Jorge, você não deveria ter feito isso. Não vou deixar você machucar essa garota frágil, pensou Fabrício. Ele não dormiu bem à noite por algum motivo, então se dirigiu ao trabalho cedo de manhã. Não havia ninguém no escritório ainda. Fabrício impacientemente pegou a carteira e tirou um pedaço de papel dobrado.
Havia texto escrito nele. Obrigada pelo teste. Acho que passei com sucesso. Lívia revelou ser uma garota muito inteligente e corajosa. Mas por que ela trabalhava como faxineira? Eu deveria falar com ela, conhecê-la melhor, pensou o homem. No final do dia seguinte, todos os funcionários já haviam saído, mas Fabrício permaneceu no escritório esperando por Lívia. Logo ouviu passos e o tilintar de chaves. Lívia estava se preparando para limpar o prédio. Fabrício concentrou-se na papelada, sabendo que ela sempre limpava seu escritório primeiro. De fato, um momento depois, a porta se abriu, e Lívia, ao ver Fabrício, parou. Desculpe, eu não sabia que você ainda estava aqui. Vou limpar os outros escritórios por enquanto, disse ela. A garota estava prestes a sair, mas Fabrício a deteve e disse: Não, espere. Eu realmente queria conversar com você. Lívia caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira em frente a Fabrício. Ela estava calma e focada. Sinto muito por essa situação da carteira, mas alguém roubou dinheiro recentemente dos funcionários. Como sou o chefe da empresa, tive que fazer algo. Não quero chamar a polícia, sabe? Disse ele. Entendo, disse Lívia baixinho. Eu sou apenas uma faxineira, ninguém me nota. Sou quase como um objeto inanimado, como um robô que só se move com um esfregão. Por isso, as pessoas falam na minha frente sobre coisas que não falariam na frente de outros funcionários. Elas acham que a faxineira é burra e só sabe contar até 100. Então, eu já entendi bastante sobre a situação ética e financeira da empresa, completou ela. Você deve ter alguns diplomas universitários, disse Fabrício rindo. Agora ele gostava ainda mais dessa garota inteligente e reservada. Não, tenho apenas um diploma universitário, mas foi de uma universidade muito boa, respondeu Lívia. Mas, por favor, não me pergunte por que estou trabalhando como faxineira. É temporário e há razões para isso, completou ela. Então você vai sair em breve. Que pena, acabei de encontrar uma pessoa com ideias semelhantes e já estou prestes a perdê-la. Posso te perguntar o que você acha de pior na empresa? Há um grande problema na empresa. Um de seus vice-presidentes está procurando apoiadores. Muitos funcionários dizem que ele planejava se tornar o chefe da empresa e ficou muito irritado quando você conseguiu o cargo. Se entendi a situação corretamente, ele está tentando persuadir um dos advogados a forjar alguns documentos e assinar um contrato que obviamente falharia. A empresa perderia muito dinheiro e poderia entrar em falência após esse fracasso. Você não será capaz de resolver os problemas da empresa, mas Jorge sim. Lívia pronunciou o nome e fez uma careta com nojo e então continuou. Jorge já preparou um plano sobre como salvar a empresa nessa situação. Eventualmente, a empresa sofrerá perdas monstruosas, mas Jorge resolverá o problema que ele mesmo criou e assumirá o seu cargo, disse Lívia. Com essas habilidades analíticas, você deveria ser o CEO, não Jorge. Por que não tomamos um café? Não precisa limpar meu escritório hoje. Vou fazer café agora, disse Fabrício. 10 minutos depois, eles já estavam segurando xícaras de bebida quente. Conversaram sobre vários tópicos, e ficou claro que Lívia era uma garota muito inteligente e bem informada, com uma mente extraordinária e uma maneira irônica de ver as coisas. Fabrício não queria se despedir dela, mas percebeu que ela ainda precisava limpar todo o prédio e não perder o último ônibus. Fabrício não conseguiu dormir naquela noite. Continuava imaginando o sorriso astuto de Jorge e o contrato infeliz. Então, teve um pesadelo em que tentava alcançar Lívia, que estava fugindo, mas quando a alcançou ele percebeu que era Bettina que ria zombeteiramente, encarando-o nos olhos. Ele levantou-se de manhã com um humor depressivo e foi para o escritório com dor de cabeça, pensando em quem era o verdadeiro ladrão e como poderia encontrar esse maldito contrato falso entre todos os contratos da empresa deles. Fabrício estava ansioso há alguns dias e também pensava em como convidar Lívia para sair.
Ele decidiu levá-la para um passeio a cavalo no campo, já que ela é uma garota simples e modesta, que não se sentiria confortável em um restaurante chique. Depois de pensar por um tempo e navegar na internet, ele decidiu fazer o pedido. Fabrício chegou ao escritório e imediatamente viu o gerente de segurança. "Alguma sorte em pegar o ladrão?" perguntou ele. O gerente de segurança assentiu e seguiu seu chefe para o escritório. "Finalmente peguei o ladrão ontem", disse o gerente de segurança, puxando seu tablet, encontrando o vídeo e mostrando para Fabrício. Fabrício observou atentamente o vídeo e viu um homem de meia-idade entrar no escritório e vasculhar as gavetas da mesa. Ele encontrou dinheiro em uma das gavetas, rapidamente colocou no bolso e saiu apressadamente em direção à saída. Perto da porta, ele virou o rosto para onde estava a letra OC. Era Rafael, o advogado deles, um dos primeiros funcionários da empresa. O que diabos poderia ter acontecido com ele para se atrever a roubar dinheiro? "Obrigado pelo bom trabalho. Você receberá um bônus, mas não conte a ninguém ainda, certo?", disse Fabrício. O gerente de segurança assentiu afirmativamente e saiu. Fabrício convocou o advogado Rafael, que entrou no escritório e se sentou hesitante na beirada da cadeira. Ele parecia tão confuso que Fabrício até sentiu pena dele, mas ainda assim, ele era um ladrão e precisava ser detido. Fabrício colocou o tablet com o vídeo na mesa na frente dele. Após assistir ao vídeo, o rosto de Rafael ficou pálido, e ele sussurrou: "O que você vai fazer agora?" "Depende de como você me contar francamente a razão que o forçou a fazer isso", disse Fabrício asperamente, especialmente porque não era a primeira vez. Rafael afrouxou a gravata com dedos trêmulos. "Eu não sabia o que fazer. Minha mãe precisa de uma cirurgia urgente. Ela tem um tumor progredindo no cérebro, e a pior parte é que não há como saber se é benigno ou maligno sem a cirurgia. Pode exigir diferentes métodos de tratamento. Eu vendi tudo o que pude, mas ainda preciso de mais dinheiro. Eu devolveria tudo aos meus colegas, mas mais tarde. Eu realmente preciso do dinheiro, Fabrício." "Por que você não pediu ajuda financeira à empresa?", perguntou Fabrício. "Eu pedi, mas pedi folgas com muita frequência por causa da doença da minha mãe, e Jorge disse que já recebi minha ajuda financeira na forma de dias extras oficiais. Eu devolveria todo o dinheiro aos meus colegas. Até fiz uma anotação no meu caderno sobre quanto dinheiro peguei de cada pessoa. Devolveria todo o dinheiro quando recebesse meu bônus", respondeu o homem com a voz trêmula. "Um bônus que Jorge prometeu a você pelo contrato falso?", perguntou Fabrício. Rafael começou a ficar sem ar, ficando ainda mais pálido, e Fabrício percebeu que a faxineira estava certa. "Eu me recusei a assinar", respondeu ele. "Meu colega César está cuidando disso agora. É um contrato de vários milhões. Eu não posso te incriminar." "Obrigado, Rafael", disse Fabrício e entregou um copo de água ao advogado assustado. "Agora me ouça. Você precisa se acalmar e me dizer o nome do contratante e o objeto deste contrato, e eu darei um empréstimo sem juros. Você pode pagar pela cirurgia e devolver o dinheiro roubado aos seus colegas. Você deve devolver o dinheiro roubado imediatamente, e pagará o empréstimo em até 3 anos. Mas eu tenho uma condição: quero saber tudo sobre as ações de Jorge. Ele quer prejudicar minha empresa para atingir seus objetivos duvidosos, e eu tenho que impedi-lo. O que você acha? Você não faz ideia do que fez por mim. Eu sofro de insônia há meses. Você literalmente me salvou. Eu nunca vou te trair, eu prometo, certo?" "Ok, chega", interrompeu Fabrício o advogado. "Vá em frente e prepare a solicitação de empréstimo, e prepare sua mãe para a cirurgia. Traga-me as informações sobre o contrato", acrescentou Fabrício. Fabrício se recostou em sua cadeira com um sentimento de alívio. Parecia que ele já havia resolvido 2 grandes problemas. Ele ainda precisava descobrir como destruir completamente Jorge, mas pensaria nisso mais tarde. Por agora, tinha coisas mais agradáveis a fazer.
ele finalmente decidiu convidar Lívia para sair. Senhora Rodrigues, Fabrício disse à assistente pelo telefone, acho que as plantas no meu escritório precisam de água. Por favor, chame a Lívia. O encontro foi ótimo. Descobriu-se que Lívia sabia andar a cavalo, e ela estava mais descontraída do que no trabalho. Ela ria e fazia piadas, e Fabrício admirava seu rosto iluminado pelo pôr do sol, seus longos cabelos brilhantes e seus olhos bonitos e sorridentes. Ela era tão natural e relaxada. Fabrício olhou para ela e não entendia por que tinha tolerado a mentirosa e insolente Betina. Sentia-se como um garoto de 17 anos que finalmente conseguirá se libertar. O dia terminou rapidamente, e Fabrício já estava levando Lívia para casa em seu carro pela cidade noturna. Mas ela pediu para deixá-la na parada de ônibus e recusou-se categoricamente a deixar Fabrício levá-la para casa. Fabrício ficou sozinho no carro, um pouco surpreso com o final do encontro, nem percebeu Jorge saindo do bar do outro lado da rua e olhando para Lívia. Quando viu o carro de Fabrício, ele sorriu. Na próxima vez, Fabrício convidou Lívia para o clube náutico, mas, de repente, seu pai insatisfeito entrou na sala. "Onde você está indo?", perguntou ríspido. Fabrício percebeu que teria uma conversa desagradável com seu pai. "Vou sair com uma garota", respondeu honestamente, notando que seu pai tinha perdido muito peso e estava parecendo mal ultimamente. "Você vai sair com a faxineira?", perguntou o pai irritado. "Tem algum problema com isso?", perguntou o filho. "Sim, eu já encontrei uma noiva adequada para você. Ela é filha do nosso investidor. Este não é o momento nem as circunstâncias certas para sair com uma faxineira. Outra garota rica, pai? Depois do meu relacionamento com a Betina, eu não quero ouvir nada sobre garotas ricas. Eu finalmente encontrei uma garota decente. Aliás, quem te informou sobre isso tão prontamente?", perguntei. "Os funcionários da empresa ainda são meus amigos", disse o pai. "Você está falando do Jorge. Bem, não é de se admirar, ele está tentando conquistar essa garota mesmo. Se ele é realmente seu amigo, ele te contou sobre o plano astuto? Ele está preparando um contrato que levará a empresa à falência. Eu tenho pensado em como puni-lo há vários dias, e preciso demiti-lo urgentemente", disse Fabrício. "Me conte mais sobre isso", disse o pai, e suas sobrancelhas se contorceram formando uma ruga profunda na testa. Fabrício, continuando a se preparar para o encontro, explicou brevemente a situação na empresa. "Informação interessante. Eu vou cuidar da demissão dele pessoalmente. Eu tenho alguns dados sobre ele, mas me prometa que você não vai ver mais essa faxineira, e amanhã vou esperar por você no restaurante às 6 horas para o jantar. Eu vou te apresentar a sua futura esposa e aos pais dela. Sem objeções, o futuro do nosso negócio depende disso." Fabrício tentou dizer algo, mas seu pai simplesmente não ouvia. Antes, costumava ouvir a opinião do filho, mas agora ele se transformará em um homem cruel que não queria ouvir nada. Ele apenas empalideceu e franziu a testa. Em certo momento, Fabrício, cuja voz já estava rouca, ficou em silêncio, percebendo o olhar não saudável do pai. "Você está bem?", perguntou o filho. "Se você fizer tudo o que eu pedir, estarei bem", respondeu o pai grunhindo e saiu para o quarto. Fabrício não conseguiu dormir a noite toda. Ele não queria se casar com uma mulher rica, mas não conseguia entender o que estava acontecendo com seu pai. O comportamento de Astolfo estava estranho ultimamente. Primeiro, ele fez o filho ser o chefe da empresa, e agora estava tentando forçá-lo a se casar com uma garota que nem conhecia. Ele nunca havia sido tão violento e rude, e sua aparência não saudável assustava Fabrício. Talvez ele esteja terminalmente doente e tentando acertar tudo antes de morrer. Essa ideia assustou ainda mais o rapaz. Era inútil perguntar ao pai, ele obviamente não queria falar sobre isso. No dia seguinte, Fabrício dirigiu impacientemente para o escritório. Sabia que Lívia deveria estar lá cedo pela manhã, mas ela não estava lá, e o telefone dela estava desligado.
Já era meio-dia, mas ela ainda não havia aparecido no escritório. Fabrício ficou nervoso, e nem mesmo o fato de Jorge estar empacotando suas coisas antes de sair do emprego deixava Fabrício feliz. Ele não sabia o que fazer. Não suportava isso e ligou para o pai. Pai, você fez isso? Onde está a Lívia? Eu sei que você não gosta dela, mas você não deveria ter feito isso com ela. Eu não sou um brinquedo, não ouse manipular minha vida. Calma, respondeu o pai calmamente. Eu não faço ideia de onde ela está. Eu não me importo com as faxineiras. Por favor, não esqueça, vou esperar por você às 18 horas no restaurante. Você pode procurar pela Lívia amanhã. Fabrício ficou bravo e bateu com o punho na mesa. Eu não posso ignorar o pedido do meu pai. Tenho que ir ao restaurante, mas eu não quero me casar com uma garota mimada e preguiçosa. O que aconteceu com a Lívia? Onde ela está? Pensou ele. Fabrício apareceu no restaurante na hora certa. Astolfo, o investidor, e sua esposa já estavam à mesa, apenas a futura esposa de Fabrício não estava lá. Espero que ela nem venha, pensou Fabrício. Após cumprimentar todos, ele se sentou à mesa e começou a rolar as notícias em seu telefone com total indiferença. Seu pai e o investidor fingiram não perceber nada e continuaram sua conversa. Lívia querida, você finalmente chegou, disse o homem de repente, feliz. Venha e sente-se à mesa. Estamos ficando com fome. Ao ouvir o nome de sua futura esposa, Fabrício estremeceu e olhou para a garota. Ele não podia acreditar no que via. Lívia estava de pé diante dele, mas estava diferente. Ela estava com uma maquiagem leve, um penteado bonito e um vestido bonito cor de pêssego. Ela sorria levemente e olhava para Fabrício. No início, o rapaz levantou-se da mesa, mas, ao se dar conta, sentou-se de novo em sua cadeira sem tirar os olhos da garota. Esta é minha filha, Lívia, apresentou o investidor à garota. E este é Fabrício, filho de Astolfo, continuou ele. Lívia assentiu e sorriu docemente, mas Fabrício se sentiu mal e começou a olhar novamente para o telefone. Mas, de repente, uma música lenta começou a tocar, convidando as pessoas para dançar, e Fabrício aproveitou a oportunidade para falar com a garota. Posso pedir para você dançar comigo? Fabrício perguntou, estendendo a mão para Lívia, convidando-a para dançar. A garota levantou-se da mesa, e eles foram dançar. Isso é realmente você? Fabrício perguntou, abraçando suavemente a garota. Sim, você me reconheceu. Por que pergunta? Disse ela. Eu só não entendo por que era necessário você trabalhar como faxineira, questionou Fabrício. Tudo é bem simples. Eu já namorei homens que só queriam o dinheiro do meu pai. Então, quando meu pai me falou sobre o maravilhoso filho de Astolfo, eu decidi descobrir que tipo de pessoa você é. Afinal, você não precisava fingir na frente da faxineira. É basicamente isso. É por isso que você não queria que eu visse que você morava em uma casa que não era adequada para uma faxineira? Fabrício disse, respirando o suave perfume de seus cabelos. Eu pensei que ia enlouquecer hoje quando você não apareceu no escritório e seu telefone estava desligado, completou ele. Mas você me encontrou, Lívia respondeu com um sorriso. Você não está feliz, Fabrício? Em vez de responder, Fabrício a abraçou ainda mais forte e pressionou sua bochecha contra a dela. O casal nem percebeu que, quando a música acabou, eles foram deixados sozinhos na pista de dança, sob os olhares aprovadores de seus pais e os olhares interessados das pessoas ao seu redor. Eu te disse, Lívia é uma garota decente, comentou Astolfo satisfeito, a caminho de casa. Seu pai não escolheria uma garota ruim para você. Você até esqueceu instantaneamente sua faxineira. Pai,
E quanto à sua saúde? Eu não sou mais uma criança, tenho o direito de saber, perguntou Fabrício com confiança. Vou ao hospital amanhã para a cirurgia. Fui diagnosticado com um tumor no pulmão, os médicos não podem dizer se é benigno ou não. Descobriremos depois de removê-lo, mas eu não estou preocupado. Você está indo ainda melhor nos negócios do que eu esperava, e logo você se casará com uma garota legal. Então, eu não tenho com o que me preocupar. Filho, você ainda terá que educar meus netos. Não terei muito tempo para isso. Fabrício olhou esperançoso para seu pai. Um ano depois, Fabrício corria pela casa, colocando os documentos certos em sua pasta e tentando encontrar sua gravata. Pai, por que você não conduz a reunião de hoje? Lívia e eu precisamos ir para a aula de preparação para o parto. Você está totalmente recuperado agora, talvez seja a hora de voltar para a empresa. Não, filho, remarque a reunião, se puder. Ainda não estou pronto para voltar aos negócios. Eu serei seu consultor de negócios remoto por enquanto, pelo menos até sua esposa me dar netos, disse Astolfo. Ele olhou para Lívia e sua barriga grande, piscando para a garota, que sorriu de volta para ele misteriosamente. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve sua cabeça atingida por um vaso de flores lançado do segundo andar pela sua sogra, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.